Caros amigos, novamente bem-vindos à tertúlia do Museu da Farmácia. Novamente, este mês vamos falar de investigação científica e novamente vamos falar de uma peça ligada ao Museu da Farmácia, mas a um filme, The Last Medicine Man, que tem Sean Connery como protagonista, no qual ele, enquanto cientista na Amazónia, descobre a vacina contra o cancro. E nós temos a peça que ele mostra. Temos essa suposta vacina contra o cancro. Por isso, nada melhor que chamar duas amigas, duas excelentes professoras da Faculdade de Farmácia, que estão muito ligadas à investigação nesta área da ciência. Porque ciência faz parte da nossa vida. E eu vou começar por ti, Olga. Olga, a maior parte deste filme passa-se na Amazónia. E aquilo que eu sinto muitas vezes quando os miúdos vêm aqui ao museu é que há um distanciamento entre a natureza e o medicamento. É assim, estamos assim tão distanciados, ou a natureza ainda nos dá algumas respostas para nós encontrarmos as soluções para combater a doença? Então, a natureza continua presente na descoberta, no estudo e descoberta dos novos medicamentos e continua também presente porque a própria natureza, os próprios medicamentos tradicionais são ainda a base de uma parte importante dos recursos que a população mundial, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, ainda estima em cerca de 80% a população que está dependente deles para, de alguma forma, mitigar as patologias correntes, portanto, nos cuidados de saúde primários. Em relação aos novos medicamentos, que é disto que estamos agora também a referir-nos, a natureza está na gênese, nomeadamente a Amazónia, está na gênese de alguns dos medicamentos importantes ainda atualmente utilizados, como a tubaculina, que é extraída através das setas que se usavam para, no fundo, paralisar os animais durante o processo de caça e que ainda se usa, mas também falamos de plantas como a galanthus, portanto, outras plantas que estão na gênese de medicamentos como a galantamina, que conhecemos bem para o tratamento neste momento da demência, ou outras como o taxol e derivados, como a artemisinina, etc., que estão na gênese de tratamento para a malária, de tratamento para o cancro, e, portanto, justifica-se em pleno o recurso a este tipo à natureza para a pesquisa de novos medicamentos, novos fármacos, que, depois de bem estudados e avaliados, poderão dar, sim, origem a novos medicamentos que podem chegar ao mercado. Exemplo também, bem recente, o exemplo da cannabis. Acho, portanto julgo que até dos mais falados. Sim, dos mais falados. Dos mais falados, exato. Mas, Olga, diz-me o seguinte. Portanto, o símbolo da nossa farmácia, do nosso curso, é exatamente os três reinos de natureza. Portanto, o que estás a dizer é que estes três reinos de natureza ainda são fortes nesta composição, e não apenas quando olhamos para trás para a farmácia galénica, mas já para uma farmácia mais avançada. O que eu estou estes três pilares, portanto, a natureza no seu todo, portanto, a parte mineral, animal e vegetal, foram, no fundo, as fontes que nos sustentaram, entre aspas, até ao início da Revolução Industrial, até à indústria de extração, e aí sim, os principais compostos que acabaram depois por ser utilizados e que ainda estão hoje, alguns deles, ou uma parte importante deles, a ser utilizados em clínica, derivam precisamente dessa natureza. São, hoje, atualmente, de alguma forma, são cerca de 30%
dos fármacos que nós temos no mercado têm, de alguma forma, derivam da natureza. Essencialmente de origem vegetal, alguns também de origem animal, mas muito poucos. Portanto, são essencialmente de origem vegetal os produtos e sim, tem fundamento. Há uma área específica na farmácia que estuda este tipo de matéria médica, hoje, que é a farmacognosia, e dentro dela, relacionando com a Amazónia e com a validação da medicina tradicional pela tal metodologia científica moderna, nós temos a etnofarmacologia. E sim, é neste âmbito, portanto, dos estudos realizados ao mesmo nível que com outro tipo de produtos, com os produtos de síntese, com os medicamentos de síntese, que se estudam e que se desenvolvem os medicamentos e que têm lugar, sim. Aliás, de alguma forma, nós temos uma nova geração de medicamentos que vai estar de alguma forma relacionada com a natureza, novamente, que são os medicamentos biológicos, os da última geração, que poderemos dizer que estamos na quinta, ou se quisermos já, quinta geração do medicamento, que está aqui, há um ciclo, portanto, que de alguma forma volta a relacionar-se diretamente com a natureza, sim. Bem, Catarina Reis, quando eu falei contigo, senti que estava a falar com uma cientista da Guerra das Estrelas. Porque tu falaste exatamente desta questão que é da luta contra o cancro e este filme em base exatamente nessa tentativa dessa descoberta. Tu és uma cientista não tanto deste lado de ir para a natureza, és uma cientista mais que utilizas a tecnologia. O que é que tu fazes na vida científica neste combate ao cancro? Bom, obrigada, João, antes de mais pelo convite. De facto, enquanto farmacêutica, nós podemos atuar nas mais diversas áreas, não é? De facto, a nossa profissão permite exatamente isso, desde a investigação ao desenvolvimento, quer à dispensa de medicamentos, etc., à motorização. E a mim, eu tive a sorte de começar esta atividade farmacêutica exatamente na área científica e académica. E na área científica houve desde logo um ponto que me apaixonei, que foi a área do cancro, por variedíssimas razões. Naturalmente pelas as estimativas que nos dizem que 1 em 5 pessoas eventualmente vai desenvolver cancro ao longo da sua vida. Os dados são assustadores e, portanto, as últimas estimativas, por exemplo, da IARC, da Agência Internacional de Investigação do Cancro, sediada em Lyon, fala que, por exemplo, em 2050 nós teremos um aumento de 77% dos casos comparativamente a 2022. Isto representa, de facto, uma justificação mais do que válida para reunirmos esforços na pesquisa e no desenvolvimento de novos medicamentos na luta contra o cancro. Em particular, curiosamente, e aproveitando aqui um bocadinho a deixa da Olga, a minha área de investigação no cancro relaciona-se com um produto que também a natureza nos traz, que é um mineral, neste caso o ouro. E, portanto, nós desenvolvemos na Faculdade de Farmácia já há algum tempo estratégias terapêuticas que recorrem, neste caso, a um material que a natureza nos dá, que é o ouro, e tentamos otimizar as suas propriedades que o ouro nos dá. Neste caso, procedemos à morte seletiva das células tumorais com estas nanopartículas de ouro, que são fotoativadas com uma fonte externa e que é facilmente controlada por nós e que permitimos então selecionar a morte apenas das células tumorais, deixando as células normais intactas. Esta investigação não é de todo, claro que é inovadora, mas remonta aos nossos muitos antepassados, portanto talvez diria que 3000 a.C. já se falava um bocadinho no poder que o aumento da temperatura tem na morte celular. E é exatamente através do ouro, que vem através da natureza, e através da inteligência também humana, desenvolvimento de alguns projetos, que conseguimos, no fundo, otimizar
e cada vez mais estamos a desenvolver projetos na área do cancro, que nos permite tratar cancros que vão desde os mais superficiais, como melanoma, cancro da mama, cancro da próstata, mas também cancros mais profundos, como é o caso do cancro pancreático, e que todos eles justificam de forma cabal como é que nós podemos e como é que devemos ajudar. E é exatamente isso, temos motivação, temos material que vem da natureza, temos vontade de desenvolver novas estratégias, muitas das vezes somos apelidados como desenvolver coisas que parecem utopicamente, lá está, da NASA, não é? Aquelas coisas muito estranhas, mas na realidade nós estamos só a aplicar e a otimizar algo que a natureza nos dá e tentar tirar esse partido, física e quimicamente. É muito engraçado, porque a vossa área de investigação está dentro do Museu da Farmácia em muitas das peças. Também é uma das razões para isso vocês também estarem aqui. Para além das plantas e de tudo aquilo que a Olga falou, eu não posso esquecer daquilo que estavas a falar do ouro, e nós temos várias peças em ouro, e uma delas é pré-colombiana, e eles tinham a ideia de que a toma de um medicamento através de um cálice de ouro que iria combater a doença. E quando tu me falaste dessas partículas, além de nós termos a pedra filosofal, e ela é revestida a ouro no combate a essa doença. Portanto, como vês, tu falaste, e isso é muito interessante, como é que no museu nós temos isto. As pessoas perguntam sempre, mas Catarina e Olga, quando ouvem qualquer coisa de novo sobre a saúde, e aliás, há pouco tempo eu estive na Rádio Observador e a questão era se as pessoas acreditam ou não na ciência, e eu disse sempre que sim, por aquilo que eu vos vou dizer. Quando ouvem qualquer coisa, como vocês estão a dizer, de dar alguma esperança, quando é que está disponível na farmácia? Quando é que elas têm disponível para ter? Isto é um processo longo, às vezes as pessoas desconhecem o processo de investigação até chegar exatamente ao acesso. No teu caso, Catarina, este é um processo que não passa, se calhar, por medicamentos, mas sim por dispositivos que fazem essa dita guerra. A previsão é... Em qualquer material inovador é preciso, acima de tudo, uma componente humana que desenvolva esse material inovador, e precisa naturalmente de fontes de financiamento e indústrias que apostem também nesta tecnologia. A componente humana nós temos conseguido, com muito sacrifício e muitos esforços, conseguimos, ano para ano, avançar um passo nesta investigação. No que se refere à questão de investimento, aí o resultado já não é, muitas vezes é limitado, porque as fontes que temos disponíveis enquanto cientistas em Portugal são limitadas. Basicamente baseiam-se numa única instituição que, de facto, coloca candidaturas anualmente para esses mesmos projetos, a EFCT, e, portanto, é muito complicado, tem sido complicado conseguirmos financiamento. E, por outro lado, também temos a necessidade, nós temos a atenção da indústria farmacêutica, mas a indústria farmacêutica, hoje em dia, já solicita quase que fosse um produto farmacêutico na sua parte final. Portanto, e nós não temos capacidade, portanto, não temos capacidade de desenvolver, por exemplo, João, ensaios clínicos de fase 1. Por exemplo, a faculdade em si está limitada nesse sentido. Eu diria que há uns anos atrás, quando eu iniciei a minha carreira académica na Universidade de Coimbra, nós passamos exatamente pelos mesmos passos. Não era desenvolver uma formação para cancro, mas neste caso concreto uma insulina oral. Tínhamos vontade, componente humana, algum financiamento, fizemos patentes, etc. E ficou tudo muito barrado, porque na realidade o que eu acho que está aqui a acontecer, e se calhar isso motiva também alguma falta de investimento por parte da indústria, é o poder criar produtos novos, bem regulamentados
e que não haja grande percentagem de risco e que o retorno do capital investido para a indústria farmacêutica seja feito de forma muito célere. E isso nós não podemos prometer, porque temos que passar exatamente por todas as fases que um medicamento passa, um dispositivo médico passa. Eu diria, São anos. São anos. São muitos anos. Eu diria que nos últimos anos, todos os esforços do ponto de vista regulamentar, temos o exemplo das vacinas Covid. Sim, e outros medicamentos que agora, medicamentos que têm um tempo de aprovação muito, muito diferente de um medicamento, diria, como convencional, na realidade, mas eu diria talvez uns 15 anos, não é? Para colocar um produto no mercado. E esse tempo é um tempo em que permite ao doente, neste caso, que aquilo que vai chegar até si apresente 3 pilares que estejam assegurados pelos farmacêuticos, que é a qualidade farmacêutica daquilo que vai tomar, a eficácia daquilo que vai tomar e a segurança daquilo que vai tomar. E, portanto, eu acho que todos estes 3 pilares demoram algum tempo para comprovar cientificamente e dar um suporte que permita que o doente se sinta confortável com aquilo que vai ser administrado e que, naturalmente, seja realmente eficaz no combate da doença a que se propõe. Eu digo sempre às pessoas que nós, na farmácia, somos o elemento não só da inovação, da descoberta, mas sobretudo da segurança. Sim. Que é muito importante as pessoas terem a noção exatamente que essa segurança também passa pelos farmacêuticos e passa exatamente pelo nosso filtro enquanto cientistas quando chegam ao final. Olga, tu há bocado falaste-me deste aí um toque, pareceu que na relação entre o lado daqueles que vivem perto dessa natureza, as comunidades mais tradicionais e o lado do nosso lado do mundo mais ocidental em que tem essa investigação. No filme também aparece essa relação. A tua vida passa também muito por essa relação com os povos tradicionais dentro desses ambientes. Certo, nós tentamos... Tu há bocado falaste da Amazónia, mas tu também estás dentro da Amazónia ou é outro tipo de... A floresta tropical é outro, portanto, eu não tenho experiência. Tivemos um trabalho com plantas, com a Amazónia, sim, mas não é o nosso principal foco. O nosso principal foco são precisamente os países africanos de língua oficial portuguesa. Nós trabalhamos com plantas, com receitas tradicionais, com medicamentos tradicionais angolanos, de Cabo Verde, de Moçambique e da Guiné. Neste momento a nossa maior experiência é com estes países, sendo que as plantas às vezes não têm mesmo fronteiras, não é? E, portanto, o que existem numa determinada região geográfica e são comuns a países limítrofes. E temos também alguma experiência com o Oriente, com plantas asiáticas, nomeadamente da flora indiana e agora no contexto da qualidade da flora da China, portanto, plantas chinesas. Mas pegando aqui com as plantas não é diferente. E, portanto, estes medicamentos tradicionais, o que nós tentamos é estabelecer com eles e para eles critérios de qualidade, de segurança e de eficácia. E ao mesmo tempo, atendendo à provável ou provada eficácia desse medicamento tradicional, se quisermos, da formulação, da preparação, aquilo que tentamos é verificar se também essa própria formulação pode ser usada ou tem na sua composição ou algum dos seus constituintes que possa vir a ser usado individualmente na tal medicina moderna. Ou seja, acabamos por estar também na descoberta de novos fármacos neste contexto. Por um lado, porque validamos e levamos ao estado à sua utilização, espera-se, mais segura e à confirmação da eficácia de medicamentos tradicionais
e depois, em simultâneo, à descoberta de novos princípios ativos obtidos precisamente a partir destas formulações tradicionais. E nesse âmbito, é exatamente o mesmo tempo que é necessário para produzir um novo fármaco e depois um novo medicamento a partir desse princípio ativo, sendo em simultâneo, talvez, e é mesmo, portanto, ao mesmo tempo validada a sua qualidade, provada a sua eficácia, porque nós temos com estes medicamentos tradicionais, temos uma vantagem, ou pseudo-vantagem, que é o facto de eles serem usados pelo humano. Portanto, estes medicamentos tradicionais podem ou não são obrigatoriamente submetidos a ensaios clínicos, que é tal problema que acaba por aparecer quando há um princípio ativo isolado, mas nós temos que garantir a segurança da sua utilização. E, portanto, nesse âmbito, qual é a maior dificuldade? É que, garantida a segurança e garantida a qualidade, também ele possa ser colocado no mercado. Em regra, trabalhamos com comunidades locais, com associações locais, com governos, portanto, são entidades oficiais desses países que levam e, portanto, a informação acaba por poder ser utilizada de uma melhor forma por eles do que propriamente por nós, precisamente por causa dos problemas e das propriedades relativas aos recursos naturais, a lei da conservação, da biodiversidade, etc., que é impeditiva, julgo, é impeditiva e no bom sentido, da exploração desmesurada deste tipo de recursos pelas próprias, que existiu há uns anos atrás, pela própria indústria farmacêutica. O que é que leva a isto? Portanto, é um bocado circular. O que vai acontecer é que, como é difícil de patentear um produto nestas circunstâncias pela indústria farmacêutica ocidental, portanto, o que acontece muitas vezes é que se desinteressa. E, portanto, se há um princípio ativo novo, então, e nós ouvimos dizer muitas vezes que a planta A, B ou C é usada por ter o princípio ativo A, B ou C, é falso. Quando a gente usa a planta, o que usa é mesmo aquele produto, aquela planta, aquele extrato, mas, por outro lado, esse princípio ativo poderá interessar à indústria farmacêutica neste processo, mas tem este problema. Portanto, é difícil de patentear a matéria-prima, é difícil a fonte e sem que haja um retorno efetivo para as populações que forneceram a informação e que o usam e que entendem que é útil para elas. Não é? Ambos os vossos projetos estão ligados à Faculdade de Farmácia. Sim, claramente. Lisboa. E nós sentimos que muita da investigação que acaba por chegar aos nossos ouvidos, da população que esteja fora desta área, são as faculdades. E já não tanto um determinado laboratório ou uma determinada instituição. Portanto, a instituição hoje que chega muito é a universidade descobriu, fez isto. Isso é uma realidade que aconteceu nos últimos 10, 15 anos ou foi algo muito mais recente que as universidades estarem a apostar não só no ensino, mas lançarem exatamente estas pontes para o futuro? Catarina? Eu creio que nós, enquanto professora da Faculdade de Farmácia, só conseguimos ensinar futuros farmacêuticos mantendo o nosso conhecimento atual. E mantendo o conhecimento atual só é possível se estivermos aliado à profissão de docência a investigação. Não dá para dissociar, eu não consigo dissociar. Na questão da investigação, eu devo dizer que as universidades naturalmente têm, no fundo, têm sido confrontadas com algumas dificuldades de desenvolver projetos de investigação, mas que essas dificuldades tornam-se cada vez mais ténues, ou pelo menos menos dificuldades, quando se apercebem que tem que existir projetos colaborativos. E é à custa desses projetos colaborativos, no meu caso,
Dentro da Universidade de Lisboa, nós trabalhamos diariamente com, portanto, Faculdade de Farmácia e Faculdade de Ciência, mas também trabalho com o Instituto Superior Técnico, a FCT da Universidade Nova. Portanto, porquê? Porque há esta consciência que sozinhos não fazemos tudo. E, portanto, temos que unir esforços, e as universidades têm exatamente essa forma, essa mentalidade, que é muito mais fácil, por variedíssimas razões, recursos de despesa de recursos humanos, inclusive a otimização dos equipamentos que existem na própria universidade. Portanto, agora há mais consciência, talvez, para desenvolver uma ciência de elevada qualidade, de excelência qualidade. Portanto, e acho que é isso que qualquer universidade, incluindo a Universidade de Lisboa, tem feito nos últimos anos. Se não, vejamos, por exemplo, nos rankings internacionais, a Universidade de Lisboa desempenha um lugar de destaque e que é justificado naturalmente pela qualidade da ciência que produz. Enquanto cientista, eu sinto que, na realidade, os próximos passos deverão continuar exatamente a apostar nestes projetos colaborativos, projetos transversais, porque nós não conseguimos fazer tudo simultaneamente. Portanto, há pessoas que sabem mais esta técnica, há outras que sabem mais esta técnica. Nós temos que, no fundo, aproveitar as mais-valias de cada um de nós e, de facto, culminar um objetivo comum. Catarina e Olga, digam o seguinte, vocês, enquanto cientistas, e naquilo que vocês procuram, vocês têm a capacidade depois de falar com esta rapaziada mais das tecnologias para dizer o seguinte: atenção, eu quero chegar até ali, neste momento não tenho, mas eu preciso disto. Há este diálogo, ou muitas vezes estes cientistas apresentam já a maquinaria e dizem assim: não, é isto que tenho e não quero ouvir falar mais nada, desenrasquem-se. Ou é possível... Há diálogo, aliás. Até para a evolução dessa tecnologia. A equipa, eu recordo-me quando nós acabamos um dos projetos que foi financiado pela FCT, tentamos novamente, e uma das coisas que na altura vimos como estratégia principal foi recorrer à indústria farmacêutica para tentar encontrar fundos para continuar a nossa investigação. E há esse diálogo, há essa vontade. O que eu acho que aqui acontece, e se calhar é a grande dificuldade, é que muitas das vezes aquilo com quem vamos falar já quer o produto numa maturidade tal que nós não temos capacidade de resposta para isso. Por exemplo, eu estou aqui a pensar, para comprovar a segurança e eficácia de um medicamento numa fase 1, nós iríamos necessitar talvez de uns 300 mil euros. Não há, eu pelo menos desconheço, que exista fundos na própria faculdade para levar a cabo este tipo de investigação. Agora, se nós tivermos uma indústria que se lance nessa aventura, porque já temos provas mais do que dadas em modelos in vitro, modelos in vivo, e, portanto, temos material já de suporte científico devidamente publicado em revistas internacionais de reconhecido mérito, etc., eu acho que também é preciso aqui... não vou colocar a culpa morre sempre solteira, mas na realidade aqui se calhar mais um peso de responsabilidade com quem vamos falar, porque é mais difícil suscitar então a tal curiosidade e espírito de, diria eu, não é espírito de aventura, porque na realidade nós já temos provas mais do que dadas, mas um espírito de confiança. Sim. Portanto, acreditar naquilo que também nós estamos a acreditar. Eu acho que é possível, sinceramente acho que é possível. O que eu vejo do outro lado também, percebo, da parte da indústria e daqueles parceiros que tentamos, no fundo, atrair algum capital, porque na realidade eles procuram algo que seja rapidamente vendido, portanto, comercializado. E nós, enquanto cientistas, dificilmente conseguimos dar essa mesma resposta. Porém, e pegando um pouco naquilo que se passou nos últimos anos, lamentavelmente na questão da pandemia, foi graças a essa investigação que foi feita durante muitos anos com determinados sistemas lipossomais que eram direcionados para, neste caso, para linhas de cancro, que foi utilizada a mesma tecnologia que rapidamente deu resposta, por exemplo, e que culminou na produção das vacinas para a pandemia, portanto, neste caso, Covid-19.
Portanto, eu acho que temos aqui que nem tudo não é perda de tempo. Eu acho que é uma aposta no futuro e não é perda de tempo. Só uma pequena em relação Sim, sim. ao papel da universidade e à colaboração, e porque estamos a falar de farmacêuticos e da Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Farmácia tem neste momento, eu acho que um projeto, neste momento já vem há vários anos, eu não consigo precisar exatamente, mas há mais de 10 anos, que é um instituto de investigação, que é o IMED, que é um instituto de investigação que engloba, se eu diria, a totalidade dos investigadores da Faculdade de Farmácia, ou maioritariamente, e que integra também investigadores de outras instituições como colaboradores que se querem associar, mas das diferentes áreas. E, portanto, a própria faculdade acabou por conseguir, há um histórico, não é? Houve um centro de investigação, Centro de Ciências Farmacêuticas, que evoluiu até este contexto e que acabou por, a própria faculdade, de identificar e no fundo, identificar e incrementar a necessidade de colaboração entre as diferentes equipas, motivar, se quisermos, através desta estrutura. E, em paralelo, portanto, no fundo, eu julgo que isto é algo que não é muito comum, é que a própria instituição tem um instituto de investigação polifacetado, portanto, multifacetado, com diferentes valências, que vão desde a matéria-prima ao produto acabado, à parte clínica, inclusivamente à parte depois de toda a sociofarmácia ou de farmacovigilância, ou seja, que segue, no fundo, todo o percurso do medicamento e que, além deste intercâmbio a nível interno, cada um dos investigadores ou das equipas que o compõem acaba por ter depois a sua colaboração, quer com outras equipas da própria universidade, nós somos grandes, somos 18 escolas, mas também das outras universidades a nível nacional e internacional. Isto não me parece, acho que é algo inovador e que talvez, junto do grande público, não esteja ainda devidamente divulgado. Mas é uma mais-valia incrível. Ao mesmo tempo, e foi o ano passado que foi inaugurado, nós acabamos por finalmente ter umas novas instalações dedicadas ao ensino e à integração entre o ensino e a investigação, portanto, um novo edifício que apelidámos de Instituto de Medicamento, mas que integra essencialmente todas as atividades do IMED, do Instituto de Investigação, e que permite também aos futuros farmacêuticos que são formados a sua própria formação no âmbito também, no fundo, vivendo ou tendo de uma forma mais próxima com aquilo que se passa em todo o ciclo do medicamento. Portanto, eu acho que é isto, sinceramente, julgo que é por aí o caminho. Aquilo que me parece é que é difícil nós, de facto, acedermos a financiamentos. Muito difícil. Nós lidamos com o nosso mercado é o mercado farmacêutico, não é? E, portanto, falamos de uma das indústrias mais importantes ou de maior, portanto, dimensão a nível mundial, mas há espaço e a forma como está a ser neste momento estruturada é uma forma que eu acho que, em meu entender, é adequada para o desenvolvimento e que tem todo o sentido no âmbito das ciências farmacêuticas e da saúde atual. Aquilo que vocês têm dito é interessante porque está referido no próprio filme. Porque há uma parte do filme em que o Sean Connery, enquanto cientista, tem um laboratório de investigação e há uma representante desta empresa que suporta que vai exatamente perguntar: então, nós precisamos disto. Portanto, esta pressa necessária de dar resposta. Mas eu gostava de salientar algo que vocês têm dito. E o museu tem tido aqui um papel muito importante,
se me permitem, de aproximar este lado da investigação e, sobretudo, da investigação da Faculdade de Farmácia. Porque ali, com as peças que nós temos, que nos foram doadas da professora Odete Ferreira, as pessoas ficam sempre surpreendidas exatamente que a Faculdade faz exatamente essa investigação. Infelizmente, há muito esta ideia, eu não me esqueço, em 1996, nós éramos farmacêuticos, mas estávamos no curso de Medicina. Em 96, quando abrimos o museu, portanto, éramos doutores por causa do curso de Medicina, e foi muito importante o museu fazer esse papel de descodificação, exatamente para o público em geral, de uma faculdade há muito tempo separada e com uma ciência totalmente separada. Mas neste momento aquilo que muitas vezes sinto é que qualquer farmacêutico que sai da Faculdade de Farmácia é para ir parar à farmácia. O público, um grande público, não há. E a minha pergunta, um pouco daquilo que vocês têm, para quando em que haja um dia aberto, não apenas para estudantes, mas sim para a sociedade entrar, sentir que aquilo que vocês fazem são faróis de esperança. É assim tão difícil... É uma boa proposta. É assim tão difícil fazer esse lado de maior aproximação das pessoas sentirem que em cada bancada onde vocês estão a fazer a ciência são bancadas de esperança. Eu falo de um exemplo, eu posso dar um exemplo relativamente à questão das intervenções com possibilidade da sociedade ver, contactar aquilo que nós fazemos. Nós tivemos um projeto que envolvia, curiosamente, um produto natural, a cannabis, e que tivemos o chamado Open Day. Fizemos, no fundo, uma sessão de esclarecimento ao final desse projeto, que foi um P2020, e foi muito agradável a surpresa, porque pessoas externas à faculdade, portanto, acederam a esse Open Day, retiraram algumas dúvidas, não tinham nenhuma noção daquilo que se passava, portanto, e das potencialidades e da transversalidade que a Faculdade de Farmácia tem. Porque, na realidade, no IMED, tal como a Olga disse, são 30 grupos de investigação, todos eles com particularidades e diferenciadoras de outros institutos de investigação, mas que todos eles trabalhamos para um fim comum, que é sermos expert na área do medicamento. E é isso que nos torna diferentes. E exatamente com essa diferenciação, que eu acho que está aqui uma boa dica, na realidade, para transmitirmos à sociedade aquilo que fazemos, daquilo que podemos fazer, não só enquanto faculdade interna e externamente, portanto com as várias colaborações que temos, mas também envolver a sociedade, que é também um cuidado que nós normalmente temos, com o envolvimento, por exemplo, da associação de doentes, determinadas doenças que são pesquisadas na faculdade, ou, por exemplo, também com alguma consultoria de pessoas externas ou projetos que vão, no fundo, dar os seus inputs científicos também ao projeto em si e que é uma mais-valia também para nós. Portanto, eu acho que estamos aqui a falar, de facto, de uma estratégia que talvez publicamente possa não aparecer, talvez, nos telejornais, não é? Mas que é feito de forma mais discreta. Exemplo disso também é todos os anos é organizado uma conferência aberta, portanto, em que estes 30 grupos de investigação apresentam os seus trabalhos, maioritariamente, portanto, são iniciativas desenvolvidas pelos alunos de doutoramento do próprio IMED e que são extremamente produtivas, são muito dinâmicas durante 2 dias, 2 dias. Portanto, eles apresentam os seus trabalhos, são sujeitos inclusive a perguntas, críticas, sugestões e que eles saem, de facto, muito motivados com aquilo que estão a fazer. E, portanto, esses dias decorrem geralmente em julho. Deixo aqui o convite já para o próximo encontro do IMED, porque seria bom termos não só pessoas dentro da faculdade, mas pessoas também fora e, quiçá, pessoas de outras áreas da sociedade completamente diferentes que se apercebam
da diversidade de investigação que se faz dentro da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Muito bem. Então, e agora uma pergunta mais pessoal a ambas. Porquê é que abraçaram a farmácia? E a vossa área? O que é que te levou a Olga a abraçar aqui a farmácia e seguir este caminho? A farmácia? Não, o que me levou foi exatamente a produção de medicamentos. Eu ainda sou do tempo em que o curso tinha 3 áreas distintas, uma de farmácia comunitária, outra de farmácia industrial e outra de análises clínicas. E eu licenciei-me precisamente no ramo B de farmácia industrial, produção de medicamentos. E, entretanto, trabalhei na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos, e percebi que eu gostava de participar ativamente na investigação do medicamento. Tive o privilégio de contactar com a área da etnofarmacologia. Era uma área que tinha acabado de aparecer, uma área científica definida como tal, foi definida em 1982, julgo eu, de 82 a 87, ou seja, na década de 80, e eu tive contacto com ela através de uma professora da Faculdade de Farmácia que nos deu uma disciplina de matérias-primas de origem natural, a professora Elsa Gomes. E, entretanto, apaixonei-me pela área. Quando fiz o estágio e trabalhei na indústria e percebi que gostava e percebi que havia algumas lacunas nessa utilização, portanto, nós, no conhecimento e na utilização deste tipo de fármaco, e que era uma coisa que me apaixonava, precisamente a validação dessa utilidade. E fui pedir para participar no projeto que estava a iniciar na faculdade, dirigi-me à faculdade, fui falar com a professora Elsa e pedi para participar como investigadora precisamente nesse projeto. O que me levou foi precisamente esta área concreta e o desenvolvimento de medicamentos nesta base, sim. Catarina. Bom, eu, por acaso, em termos, quando era pequena, eu tinha ideia que ia ser uma profissional noutra área completamente diferente. Dizia desde pequenina que queria ser arquiteta. Mas depois comecei na altura... Não deixas de ser uma arquiteta da saúde. É verdade, é verdade, é verdade. E depois cheguei à área portanto, no liceu e comecei a ter um contacto, gostava muito das ciências mais relacionadas com a biologia, química, etc. E quando entrei em ciências farmacêuticas, apercebi-me de, primeiro, a polivalência do curso. Ou seja, nós podemos estar em todo lado. Depois, apercebi-me que eram áreas que comecei a falar um bocadinho mais provavelmente, se calhar eu vou gostar de tirar especialidades em análises clínicas, porque gostava muito da patologia experimental, de tentar encontrar ali, com amostras biológicas, qual era a gênese daquela doença, o que é que eu podia explicar, quer em termos de diagnóstico, quer em termos, por exemplo, da própria monitorização da terapêutica. E depois, com o arrastar do tempo, comecei-me a perceber que, de facto, era mesmo aquilo que eu queria. Por variedíssimas razões. Primeiro, nós temos a possibilidade de fazer investigação e desenvolvimento cá atrás. Temos possibilidade de, na indústria farmacêutica, na farmácia comunitária, na farmácia hospitalar, estarmos a fazer logo a ligação ao próprio doente. E, portanto, é este percurso, desde lá de trás até chegarmos ao doente, contactar com o doente, que eu acho que é das profissões mais rica, se não diria, e peço imensa desculpa pela falsa humildade, mas na realidade eu acho que é a profissão mais bonita. Em tempos falava-se muito do boticário, não é? Na realidade, aquela figura que aproximava o doente a tudo aquilo que eventualmente a ciência não conseguia explicar, não era? Porque eles curavam pessoas e como é que eles curavam as pessoas, de forma que é uma profissão, e sinto muito orgulho de ser farmacêutica, é uma profissão que permite, acima de tudo, ter uma visão alargada, ver as pessoas, ver os doentes como pessoas, ver aquela investigação como um potencial produto farmacêutico, também a parte económica, portanto, ver possíveis negócios. Portanto, eu acho que temos aqui, no fundo, uma polivalência, não só em termos de áreas onde podemos contactar, mas também
dessas áreas aquilo que também podemos absorver e, em particular, no caso concreto, na farmácia comunitária e hospitalar, que é um contacto muito direto com o doente, é de uma profissão o mais rica possível. A experiência com pessoas, eu acho que é do mais rica que se pode ter. Aliado a isso tudo, ainda por cima, temos a profissão da docência e temos uma sala cheia de alunos em que podemos transmitir o nosso conhecimento, o pouco conhecimento, mas também absorver conhecimento da parte deles e chegar ao final do curso e dizer: olha, professor, ainda me lembro de si na aula de tecnologia quando fizemos os primeiros comprimidos. Isso é das coisas mais valiosas que nós podemos ter enquanto ser humano. Eu digo sempre aqui aos nossos visitantes, nós somos a área da ciência que toca durante mais tempo e mais vezes todos os órgãos internos do corpo. É verdade. É Porque as verdade. pessoas, por É verdade. vezes, eu digo sempre, não podemos esquecer que esta maravilha que nós fazemos na farmácia, que são os medicamentos, passam por todos os órgãos, passeia e acaba por largar a sua carga positiva normalmente no local onde nós mais queremos. Não há outra área da ciência que toque tanto nos órgãos internos como a farmácia. Por último, eu queria-vos fazer esta pergunta. Qual é o vosso momento eureka? Na vossa vida profissional, houve exatamente algum momento em que vocês disseram: eureka, descobri, é agora. Foi este o passo que eu estava mesmo a pretender. Eu confesso que tive já alguns momentos pseudo-eureka. Eu lembro-me que estava em Estrasburgo, quando estava a fazer o doutoramento, e que recordo-me, estávamos a trabalhar numa formulação de insulina oral, vezes sem conta que se revelava ineficaz, e houve um dia que eu, de forma muito persistente, disse: eu vou preparar a última formulação, vou fazer esta estratégia. Se der, muito bem, se não der, malas e volto para Portugal. E coloquei esse limite e disse: não estou a perder mais tempo com isto. Portanto, tenho que desistir e, portanto, vou voltar para Portugal. E foi exatamente uma estratégia que eu já tinha pensado e pensei muito sobre ela. Fiz um lote novo de partículas, testei e recordo-me chegar ao pé da minha orientadora francesa, a professora Christiane Danger, e fiz a administração aos animais, portanto, aos animais ratinhos diabéticos, e a glicemia começou a baixar de forma inexplicável. Vou ter com a professora e disse: olha, professora, está a baixar a glicemia. E ela disse: é impossível. Eu já ando a trabalhar nisso desde 1982. É impossível que isso que esteja a acontecer. E recordo-me do entusiasmo dela, que de facto foi e viu. De facto, os resultados eram evidentes. Fizemos múltiplas réplicas para termos a certeza daquilo que estávamos a fazer. E de facto, foi o meu momento eureka. Mais tarde e mais recentemente tivemos uma situação também muito engraçada com partículas de ouro, que recordo estávamos a trabalhar num modelo animal de cancro de mama, esta doença que de facto afeta e que é um dos tipos de cancro mais prevalente em Portugal, portanto, e que afeta mais mulheres portuguesas. E recordo-me de estar a desenvolver um modelo animal, fizemos a administração dessas partículas, irradiamos com uma fonte externa de laser, e recordo-me que tivemos quase que um efeito imediato da redução do volume do tumor, e eu não queria acreditar. Eu dei pulos de alegria, estava rodeada de alunos de doutoramento, e recordo-me que eles olhavam para mim como se fosse uma espécie: o que é que está aqui a acontecer? Que eu não sei o que é que se está a passar com a professora. E fiquei mesmo entusiasmada. Talvez aí seja o meu segundo momento eureka, mas eu devo dizer que todos os dias, quando vou para o laboratório, tenho pequenos momentos eureka, porque é tão bom estarmos a ensinar, vimos que a mensagem passou, que é bem recebida, e quando recebemos, troca outras sugestões. Olha, que seria melhor desta forma. E assim, espetáculo, estás a fazer as coisas no sítio certo, no momento certo, com a pessoa certa. Bom, e é assim, a vida vive-se destes momentos. Eu não diria que um momento, mas sim, são vários momentos. Caríssima eu estive a refletir. Pois. Não. Digamos que eu reparei nos teus olhos, por isso é que eu passei para a Catarina. Não, digamos que momentos eureka, pequenos momentos, essencialmente dentro dos vários
há um momento que me satisfaz sempre e que, lá está, também tive esse privilégio durante o meu doutoramento e tenho tido a partir daí, em vários momentos, o mesmo tipo de sensação, que é o facto de poder comprovar, de alguma forma, com os modelos que escolhi, a informação que me foi dada relativamente à atividade farmacológica de uma determinada planta. E depois de conseguir, inclusivamente, perceber, ou tentar perceber, e muitas vezes conseguir perceber, que aquela planta era, ou aquela formulação, não é planta, é formulação, aquela é usada daquela forma, tem aquela atividade, mas que se for usada de outra forma, já não vai ter essa atividade. E, portanto, consegui perceber essa diferença e é interessantíssimo porque, em regra, se a forma de preparação no laboratório seguir em pleno as instruções que são dadas pelo praticante de medicina tradicional, pela pessoa que usa a planta no local, em regra os resultados são comprovativos. Portanto, e se os modelos que usamos, se forem adequados, nós conseguimos verificar essa atividade. Quando no nosso laboratório acabamos, e depois de percebermos o que se passa, claro que podemos otimizar, enfim, aplicar a nossa técnica farmacêutica à otimização de todo o processo, mas quando esse conhecimento tradicional, se quisermos, etnobotânico ou etnomédico, como nós falamos, não é seguido, portanto, em pleno, às vezes falha. E nós dizemos assim, esta planta ou aquela formulação não tem atividade, não serve para nada. Não é verdade, nós não conseguimos prová-lo. Portanto, eu tenho, ao longo da minha carreira, tido muitos momentos em que, de facto, consegui comprovar essa utilidade. E é sempre, para mim, uma grande alegria. Há um momento especial, que não vou falar de nomes, por razões éticas, mas que eu vos quero relatar e que tem a ver com uma receita tradicional que era vendida numa determinada ervanária no Ribatejo e que a minha família usava para uma determinada patologia. E falo de uma patologia, portanto, ainda hoje muito na moda, muito importante. E desde sempre que eu quis, como farmacêutica, e porque se tivesse hipótese, tentar demonstrar ou verificar a utilidade dessa receita. Que eu seguia, sabia, via a minha avó fazer diariamente. E quando tive a oportunidade, fui para o laboratório e, de facto, testei essa receita. Portanto, tive que arranjar a matéria-prima veio da África, africana. Transpus a receita para o contexto laboratorial e testámos essa receita. E, de facto, verifiquei que fazia todo o sentido usar aquela receita específica para o tratamento dessa patologia e para mim, porque foi algo que me dizia muito, que era, para mim, eu acho que posso eleger este momento como o mais simpático, não diria o eureka, mas é o mais simpático, porque eu sabia que só podia resultar, porque a nível clínico, durante uma parte importante da vida, as pessoas que a utilizavam controlavam a sua patologia com este tipo de produto. Mas a verdade é que não estava comprovado. E foi comprovado. E lá está. E neste momento há dados de qualidade, dados de segurança e há dados de eficácia também para esse próprio produto. Muito bem. Última pergunta. Que é uma pergunta de uma área que neste momento está aí
nos Facebooks e afins, porque muda tudo. A inteligência artificial é uma ameaça ou vai ser uma grande ajuda para as áreas que vocês estão a desenvolver na científicas? Catarina. Bom, eu vejo sempre tudo que melhora ou estratégias que podem ser, cuja finalidade pode ser para melhorar algo, nunca vejo como uma ameaça. Eu vejo sempre como uma oportunidade. E as ferramentas existem, eu acho que já há provas dadas de que a inteligência artificial pode ser utilizada para beneficiar algo. São ferramentas muito importantes. Nós próprios, eu pelo menos mesmo na parte da docência, lanço um desafio, um exercício muito interessante, que nós pedimos aos alunos na área da tecnologia farmacêutica 1 que desenvolvam uma formulação e que usem 2 tipos de inteligência. A inteligência natural e a inteligência artificial. E é curioso que eles próprios desenvolvem esse exercício e dão-se conta de que as mais-valias da inteligência artificial que pode ser incorporada mesmo na investigação do medicamento, e eles próprios dão conta também de algumas incorreções que algumas ferramentas da inteligência artificial também podem desencadear em erros científicos que eles próprios apercebem-se, porque ainda recorrem acho que a melhor inteligência que temos é os livros. Os livros que acabam por ser ferramentas intemporais. Nós podemos evoluir muito na ciência, mas na realidade há bases bibliográficas que devemos sempre manter como ferramenta diária. Do ponto de vista de diagnóstico, e agora falando um bocadinho externo à minha área de investigação, atualmente estão a ser utilizadas estas ferramentas de inteligência artificial para um diagnóstico muito mais facilitado, mais rápido e geograficamente distante. E tudo isso leva a que, por exemplo, sejam feitas atualmente interpretações, por exemplo, de dados de imagiologia, de imagem médica, que simplesmente a aplicação de algoritmos consigam rapidamente chegar mais rápido ao diagnóstico, inclusive o estadiamento da doença, inclusive no caso de monitorização terapêutica. E, portanto, eu acho que para nós, enquanto cientistas, enquanto profissionais de saúde, todas as ferramentas que tivemos ao nosso alcance, que permitam, no fundo, encurtar o tempo de investigação que falávamos há pouco, do medicamento, e que possibilitarmos então ao doente ter rapidamente na farmácia, quer comunitária, quer hospitalar, o medicamento que ele precisa, para mim acho que é sempre uma mais-valia e nunca deve ser encarado como uma ameaça, a meu ver. De maneira nenhuma, até porque para o discernimento é preciso sempre a inteligência humana. E, portanto, os dados que recebemos terão que ser interpretados e, para os interpretar, teremos que ter o conhecimento, não é? E o espírito crítico inerente. Não, eu julgo que são extremamente úteis. A inteligência artificial pode beneficiar devidamente aplicada, sim, em todas as áreas de conhecimento. Não substitui de maneira nenhuma a análise e o espírito crítico inerente e o conhecimento que tem que existir aliás, tem que existir esse conhecimento para se poder então separar, e é essa análise que acaba por ser referida pela Catarina com o exemplo prático da metodologia que serve nas aulas, mas tem que existir essa capacidade de discernir, e para isso é preciso o conhecimento sólido. Mas olhem que é a primeira vez que alguém da academia fez referência de que pede aos alunos para utilizarem, que as pessoas que eu falo é sempre uma ameaça e, portanto, não põem esse lado. E é muito interessante esse lado que vocês... Aliás, em relação a, mesmo nas nossas aulas, até nas teóricas, os alunos às vezes olham para mim e ficam um bocado surpreendidos, assim, então, mas não têm dúvidas, não sabem, perguntem ao nosso amigo, todos nós todos têm telemóveis, porque os alunos é comum, perguntem e vejam, e depois a seguir discutimos a resposta que é dada.
E Eu acho que é a forma, é este tipo melhor. e a Olga tem razão, este tipo de ferramentas, desde que devidamente utilizado para um fim que seja bem específico, só tem vantagens. É certo que o grande medo, talvez, de algumas pessoas da academia é que, hoje em dia, quando se solicita um aluno que faça um trabalho monográfico sobre aquela temática, de certa forma, passa a ser mais alguém a fazer o trabalho do que propriamente o aluno. E já não os pais. E já não só os pais. Eu disse sempre, a inteligência artificial já existia, que muitas vezes Exatamente. eram os pais os Sim, é verdade, é verdade. fora. Mas é engraçado, nós temos que, naturalmente, estamos cientes dessas ameaças, mas também temos que pensar que há ferramentas também para contrariar um bocadinho esse tipo de apropriação intelectual de algo que não foi criado pelo aluno. Portanto, nós, enquanto professores, temos variedíssimas ferramentas que rapidamente chegamos à conclusão se houve ou não cópia de um determinado trabalho ou não. Mas é bom para os alunos que se apercebam que as ferramentas existem, que podem ser utilizadas e que devem ser, acima de tudo, digeridas. A informação deve ser digerida por eles. Porque nem tudo o que ele escreve, essas plataformas, é verdade. Eu dou sempre o exemplo, eu dou-lhes sempre este exemplo que eu acho que é interessante. Se nós perguntarmos quem é aquele investigador, e eu cheguei a fazer esse exercício à frente deles, eu perguntei quem é esta investigadora e falei na minha pessoa, quem é esta investigadora? Coloquem lá nas vossas plataformas e pedi mesmo essa plataforma de inteligência artificial que me enumerasse pelo menos 5 artigos mais representativos dessa pessoa. E alguns deles eu nunca escrevi aquilo. Não, é verdade. Portanto, referências erradas. E eles devem ter essa consciência. Portanto, eu acho que é importante que... uma boa forma. É importante que eles saibam integrar, confrontar a informação. Confrontar. Integrar, confrontar. Sim, sim. E nós já fazíamos antes nos livros, quando vimos alguma coisa dos livros, dizíamos, se calhar esta informação, vamos ver se este livro está bem suportado, vamos procurar outro. E eu acho que é importante que eles tenham essa ideia. É lógico que é muito mais fácil hoje em dia aceder ao conhecimento. E é a forma perigosa de aceder ao conhecimento, porque o conhecimento vem de várias fontes. É preciso saber qual é a fonte certa. Negar a existência e negar o acesso não é real. E, portanto... É contraproducente. E, portanto, talvez seja mais útil, pelo menos eu assim o entendo, ensinar a usar e depois ensinar a analisar, ensinar a tirar a informação e a complementá-la. É a sociedade, é o que temos, é a evolução. Portanto, e que é útil mesmo para nós, em determinadas áreas, quando falamos em bases de dados de produtos, de fármacos em investigação, etc., e de metodologias, tecnologia, etc., tudo isso tem por trás uma base, neste momento, de inteligência artificial. Portanto, o resultado, depois é preciso sabermos analisá-lo. Mas, em regra, eu julgo que, pelo menos do que tenho observado na minha área ou na área do medicamento, as lacunas são muito grandes, portanto, ainda não é possível usar a inteligência artificial no seu todo, a que está disponível, a que está mais disponível. Sim, as lacunas são bastante elevadas. Não sei se tens outra... Sim, é verdade. Aliás, antigamente era o Dr. Google, não é? Era. Agora já temos vários Drs. Google, não é? Mas na realidade... Sim, cada vez mais. Todos os dias aparece mais um. É mais um. Sim, é mais um. Mas eu acho que nós não podemos lutar com a evolução e a inovação. Nós temos que caminhar lado a lado e perceber o que é bom, o que é mau. Claro. E fazer essa distinção, exatamente. E é para isso que eu acho que nós, na academia, devemos todos os dias tentar contrariar, de certa forma, o facilitismo, a não crítica, o espírito crítico. Desenvolver o espírito crítico dos alunos é extremamente... fundamental. É fundamental. Fundamental. Acho que é fundamental. Sim, senhora. Eu quero agradecer muito a ambas
à Olga e à Catarina, e à Catarina e à Olga, por terem disponibilizado o vosso tempo para esta tradicional tertúlia que nós mantemos aqui todos os meses, estas tertúlias do museu, e muito obrigado por vocês terem vindo. De uma forma discreta, eu fiz perguntas para ver como é que eu posso tirar de vocês algumas peças para o Museu da Farmácia, porque é importante. E é importante que vocês saibam que este museu não é só um museu com as peças de 6.000 anos, mas que também possa mostrar exatamente o futuro que se faz nas vossas vidas. Não deixam de ser também nas nossas vidas. E vocês acabam por ser todos um elemento de esperança para todos nós. Portanto, quero agradecer muito a vossa disponibilidade de estarem aqui neste vosso museu. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada. E, caros amigos, para a próxima vamos cá estar e vamos falar sobre perfumes. O perfume na história e a importância do perfume na higiene e no combate às doenças. Muito obrigado.